Se você é uma filha órfã de pai, mesmo tendo pai vivo, fica comigo que eu tenho certeza que você vai se identificar com o que eu tenho para te falar. Porque essa essa ausência provavelmente deixou marcas que até hoje você não superou. Como eu sei disso? Porque você clicou nesse vídeo e continua assistindo. Então, de certa forma, esse assunto ainda mexe com você, assim como mexe comigo. Então, vamos lá. Eu cresci com o meu pai dentro de casa, mas ainda assim ele era bastante ausente. Eh, Dentro de casa, bem entre aspas, porque quando ele não estava trabalhando, ele estava no bar. Mas tudo bem, vamos lá. Ele era, sim, um homem bastante trabalhador, mas mesmo quando ele estava em casa, ele era muito distante dos filhos, sabe? Distante de nós. E ele gastava o pouco que ele ganhava trabalhando com bar, com outras mulheres, com tudo menos com a própria casa. Fora dela, ele vivia uma vida de solteiro, mesmo sendo casado e tendo filhos para criar, 4 no caso, né? Eu sou a caçula de 4 filhos. Essa casa, inclusive, a gente só tem porque minha mãe sempre foi muito pé no chão, né? Vendo a instabilidade que ela vivia com ele e sempre fez o possível para trabalhar bastante, guardar dinheiro, até conseguir comprar um terreno e aos poucos ir construindo a casa que até pouco tempo atrás não tinha terminado. E ainda que quem corrigisse os filhos na maior parte das vezes fosse a minha mãe, quando a gente fazia aquela arte assim, faraônica, aí ele entrava em cena. Nesse momento, quando ele entrava em cena para nos corrigir ao invés da minha mãe, ou às vezes era a minha mãe primeiro, depois vinha ele pro segundo round, ele corrigia assim, a lá anos 90, sabe? Batendo. Quando ele vinha para corrigir, na minha cabeça, eu entendi assim: ah, então ele tem mais autoridade do que a minha mãe. Mesmo que ele não tivesse autoridade nenhuma dentro de casa. E aí eu vi a minha mãe tentando segurar tudo, segurar as contas que tinha para pagar, cuidar dos filhos, trazer comida para dentro de casa e, além de tudo, dar conta das brigas que aconteciam entre os dois, todas as vezes que ele chegava em casa bêbado. E aí, uma vez a minha mãe me contou que, numa dessas vezes que ele chegou bêbado, ele empurrou ela. Isso deve ter sido de madrugada, porque eu não vi nada, né? Eu era criança. Mas ela disse que ele chegou bêbado, foi pra cima dela e empurrou, só que ela empurrou de volta. E como ele já estava bêbado, ele cambaleou e caiu, parece que bateu a cabeça na cama, assim, ela não me deu grandes detalhes. E não aconteceu nada assim de grave, não foi nenhum machucado grave, fez um cortezinho. Ali eu acho que ele entendeu que ele não ia conseguir silenciar a minha mãe à força, porque depois desse episódio ela me disse que nunca mais aconteceu. E sabe o que mais me incomodava nessa situação toda? É que ele continuava ali e a minha mãe continuava deixando. Eu não conseguia entender por que ele não ia embora, se pra ele não estava bom, se o casamento não era bom pra ele, ele gostava de viver uma vida boêmia. Eu não conseguia entender por que ele não ia embora ou por que minha mãe não mandava ele embora. E aí, na minha cabeça de criança, adolescência, que foi mais ou menos nessa fase, eu, eu ficava pensando que nada disso fazia sentido. Nada fazia sentido ali. E aí, essa situação foi me deixando mais durona, mais turrona. Eu cresci mais dura, emocionalmente. E aí eu cresci desconfiando que nenhum homem presta, que não existe homem de uma mulher só, que não existia homem capaz de dar carinho, sabe assim? Homem que pudesse cuidar de uma mulher, simplesmente. E a verdade é que eu nunca achei aquilo normal. Na verdade, eu sempre achei aquilo muito injusto, porque eu via minha mãe batalhando tanto, sempre foi fiel a ele, mesmo com tudo que ele fazia, e eu achava injusto, sabe, ele fazer tudo isso com ela e ela não reagir a essa situação. E aí eu cresci sem saber o que era
ser protegida por um pai, ter a atenção de um pai sem ter que ficar implorando por isso, sabe? Cresci tentando provar que eu merecia ser amada, que eu era digna de ser amada, sabe? Que é tipo criando uma proteção, tentando me proteger de passar pelo mesmo que a minha mãe passou. Aí eu tentava controlar tudo sozinha, fazer tudo sozinha pra nunca depender de ninguém, principalmente de homem. E aí só depois que eu virei adulta, que eu me casei e que eu me tornei mãe, que algumas coisas começaram a fazer sentido, sabe, do que acontecia naquela época. E engraçado que só depois que eu me casei, isso já fazem 12 anos, depois que eu me casei e saí da casa da minha mãe, é que ele decidiu sair de casa também. E aí desde então eu não tive contato, né, com ele. E aí eu percebi que o silêncio dele começou a gritar dentro de mim, sabe? Eu achava que estava tudo resolvido e beleza, não preciso mais dele, mas isso começou a me incomodar bastante. E por mais que hoje eu entenda que meu pai também não foi amado, né? As poucas histórias que eu sei assim da família era de um pai muito parecido com o que ele foi, sabe? Que não ligava para a família. Então ele provavelmente não recebeu amor, ele não teve esse amor de pai e de mãe também. Porém, mesmo assim, eu não acho que isso deu a ele o direito de tratar a nós como filhos, sabe, com indiferença. Falei, ok, mas eu não quero levar esse padrão adiante, eu quero fazer diferente com os meus filhos na minha casa. Aí eu busquei ajuda, comecei a fazer terapia e faço ainda hoje, e buscando reaprender o que é amor, começando por mim, sabe? Começando a me amar para poder receber amor. E engraçado que eu poderia ter feito isso por mim primeiro mesmo, né? Só que eu comecei a buscar essa ajuda e tentar começar a ressignificar as coisas, a minha história com o meu pai, depois que eu virei mãe, porque eu não queria que os meus filhos crescessem do mesmo jeito que eu cresci, sabe? Achando que eles tinham que fazer algo para que o pai ou a mãe amassem eles e que eles tivessem que ficar implorando por isso, ou, sabe, se, nossa, será que ele não fica aqui em casa porque eu sou muito arteira ou porque eu faço alguma coisa, sabe? Então eu não queria que eles pensassem isso, muito pelo contrário, eu quero que os meus filhos cresçam sabendo que a mamãe e o papai amam eles, independente do que eles façam por isso, sabe? Que eles são sim muito amados e que quando eles erram, eles têm a chance de se arrepender, a gente pode ouvir a versão deles. Isso era uma coisa que, cara, não tinha isso na minha casa, não tinha a minha versão da história. Se eu fiz algo e aí eu já era corrigida e vida que segue, ninguém queria saber o que eu tava sentindo ali, do porquê daquela situação, né? E aí comecei a buscar ajuda para que meus filhos não precisassem passar por isso que eu passei. Assim, quando eu erro com os meus filhos, e eu erro, tá? Né? Eu sou falha como mãe ainda, porque eu tô tentando, tô aprendendo. E às vezes vem alguns comportamentos que eu vejo que eu tô imitando o que era minha mãe e meu pai. Quando eu vi, eu já fiz. Mas aí hoje eu tenho a consciência de voltar atrás. Peço desculpa para os meus filhos quando eu extrapolo na maneira de falar, quando eu grito demais. Peço desculpa e reconheço que não é dessa forma que eu quero educá-los. E eles, é muito legal ver como que eles entendem muito rápido, sabe? Eu entendi que assim, eu é difícil, sabe, falar dessas coisas, mas eu entendi que estar presente para os meus filhos não é só estar perto, é estar por completo. Eu não tinha isso do meu pai, às vezes ele estava perto, mas ele não estava por completo. Sabe aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor? Eu acho que é por isso que a linguagem principal em mim é tempo de qualidade, porque me faltou isso lá. E eu procuro dar isso muito para os meus filhos, de estar com eles ali, no momento em que eu estou com eles, estar por completo com eles. E mesmo agora, tá? Eu tô com 36 anos, fazem 12 que eu casei, que eu saí de casa e aí ele saiu da casa da minha mãe. Eu não tive mais contato com ele.
Eu sei que ele mora na mesma cidade que eu, mas eu não sei se ele tá bem, se ele não tá. Ele também nunca procurou saber. Não pergunto se meus outros irmãos têm contato com ele. Ficou assim, tipo, rompeu o laço completamente a partir do momento que eu saí da casa da minha mãe. Os meus filhos não o conhecem e essa semana o meu sogro veio a falecer e aí ao contrário, né, ele era um pai presente, ele era um avô que meus filhos gostavam muito e aí como ele faleceu, agora meus filhos começaram a perguntar com mais frequência sobre o meu pai, porque é o único vovô que eles têm agora. E esse assunto mexe tanto comigo que quando eles vêm perguntar, na maioria das vezes eu me esquivo, sabe? Eu só falo: "Ah, a mamãe não tem muito contato com ele". E de fato, eu não tenho contato nenhum, mas é que eu não busco ter contato. Eu achava que já estava tudo resolvido, que eu tinha perdoado, mas em situações dessas que meus filhos vêm e me perguntam, eu vejo que não tá assim tão resolvido quanto eu imaginava, sabe? Cara, seria ótimo, né, se a gente acordasse assim e não, tá tudo bem, né? Passou, isso é passado e eu melhorei como pessoa e seria ótimo se fosse assim, mas não é assim tão rápido. Tem coisas que doem, sabe? Essa ausência dele é um silêncio ensurdecedor dentro de mim. E mesmo com muito trabalho interno, fazendo as terapias, tem feridas que demoram para cicatrizar e não cicatrizaram ainda. Se esse vídeo te encontrou e você ainda continua assistindo, provavelmente você se identificou com a minha história e deve ter passado por algo muito parecido com isso, de um pai que, mesmo estando dentro de casa, ele era ausente emocionalmente falando. Ou então um pai que te abandonou, abandonou sua mãe, seus irmãos. E eu sei que isso não é justo. Na verdade, isso é cruel. Um, um pai de família fazer isso com os filhos é cruel, eu sei disso. Mas aí a questão é, o que que a gente vai fazer com isso agora? A gente tem duas opções, a gente pode pegar e se fechar e falar, quer saber? Eu não quero mais saber de homem, eu não quero casar, eu não quero ter família, meio que tentando se proteger de passar pelo mesmo que sua mãe passou. Mas a gente também pode tomar um outro caminho de que, na minha opinião, é o mais difícil, que é perdoar. É o mais demorado, o mais difícil, mas quando a gente consegue perdoar, a gente fica livre de receber amor. E no caso de nós mães, a gente fica livre para dar um amor pleno para os nossos filhos, sabe? E ainda que a gente seja essa filha ferida por essa situação, por essa ausência, a gente pode ser a mãe de as mães, né, de uma nova geração curada desse tipo de coisa e que não vai levar isso adiante. Então, pensa nisso. Te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.